Olá, bom dia. A automedicação sempre foi um assunto polêmico, mas por mais que a gente discuta, debate, fale a respeito, ela continua acontecendo e em alguns casos levando à morte. É sobre esses e outros assuntos que nós vamos falar no programa de hoje. E meu convidado para essa conversa é o Conselheiro Federal de Farmácias do Maranhão, Fernando Bacelar. Bom dia. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite e falar com vocês para mim é um prazer. Ok, vamos falar um pouquinho primeiro da automedicação, Fernanda. A gente não tem quem não condene a automedicação. Você falando assim, todo mundo vai dizer que não é certo, mas todo mundo faz um pouquinho, né? Que tipo de conscientização a gente precisa ter para levar em conta os riscos mesmo graves que acontecem a partir daí? Bom, eu acho, Elda, que nessa semana aí que passou em São Luís, fica muito pertinente, muito claro, né? Aquele caso do nós da Índia, né? Que foi utilizado e houve aquele falecimento da funcionária pública aqui dentro da nossa cidade de São Luís, que aquilo tinha uma função emagrecedora, né? E aquilo, eu li na imprensa que a família em luto falou que ela estava utilizando durante 3 meses por conta própria, e, enfim. Esse é um tipo de risco. Nós temos dados da Abifarma que 20 mil pessoas, Elda, morrem no país por conta de automedicação. 20 mil pessoas? 20 mil pessoas. São dados absurdos. Eu posso dizer ainda que 50% dos diabéticos não têm adesão ao tratamento, ou o efeito não faz o tratamento, porque ele também não tem cuidado. E quando eu falo da profissão farmacêutica, eu vou falar aqui contigo hoje, eu não quero ser somente um apaixonado, eu quero te apresentar dados que mostram como o farmacêutico é esse profissional do cuidado à utilização de medicamentos. O medicamento por si só, ele não cura, ele precisa de cuidados. E esse que entre o remédio e o veneno, a linha é muito tênue, né? Entre o medicamento e o veneno, só o que muda é a dose utilizada. Isso é um grande filósofo que fala sobre isso na farmácia, e é pura verdade. Você, por exemplo, a gente tem algumas utilizações de medicamentos que não são registrados na vigilância, entram no país pelas nossas fronteiras, são comercializados às vezes de qualquer forma, e isso apresenta um risco sanitário grave à nossa população. De alguma forma o Conselho de Farmácia, ela pode combater isso? Quer dizer, combater você já vem combatendo, mas assim, de uma forma mais eficiente, vamos dizer assim, o que pode ser feito pelo Conselho para a gente combater essa prática, doutor? É bom entender o papel do Conselho, né? O Conselho Federal de Farmácia, ele é o órgão normatizador do exercício profissional do farmacêutico no país. Este Conselho Federal de Farmácia, ele é constituído pelos conselheiros, que são eleitos pela categoria farmacêutica, e cada estado do país tem um Conselho Regional de Farmácia. Então, hoje nós somos 27 conselheiros federais e cada estado tem o seu Conselho Regional próprio. Aqui no Maranhão nós temos um conselho com 53 anos de atuação. Só para eu entender, tem um Conselho Regional, todo estado tem um Conselho Regional e um Conselheiro Federal. Nós somos uma profissão federalizada. Nós temos um Conselho Federal, sediado em Brasília, como todos os outros conselhos das profissões regulamentadas, e cada estado tem um Conselho Regional de Farmácia. No nosso, e os cargos são eletivos de eleição direta pela categoria. A forma de combater, primeiro, o Conselho Federal normatiza o exercício do profissional farmacêutico no país. Os conselhos regionais fiscalizam a atuação deste profissional nos estabelecimentos farmacêuticos, os estabelecimentos que eles mesmos licenciam. São competências diferenciadas. Não? Isso. E a vigilância sanitária, ele fiscaliza o risco sanitário que a população pode passar. E medicamento mal utilizado e ambientes farmacêuticos mal utilizados acabam sendo riscos sanitários. A gente vê, por exemplo, algumas garrafadas sendo vendidas aqui no comércio com algo que serve para tudo, né? Serve para queda de cabelo, impotência sexual, pedra no rim, estimulante, qualquer coisa. A mesma garrafada serve para qualquer coisa, né? Só que aquilo a gente não sabe, princípio ativo, como foi feito, se tem boas práticas de fabricação. A gente viu alguns anos atrás aqui no Maranhão sendo interditado em estabelecimentos clandestinos até com ácido sulfúrico, um ácido extremamente corrosivo em um ambiente desse. E isso é um combate. Então o Conselho Federal de Farmácia, hoje, principalmente pela visão do presidente, o Dr. Walter João, ele é um órgão que ficou extremamente político. Nós ficamos à mercê assim, de um hiato à profissão farmacêutica que há 3, 4 anos a gente, graças a Deus, conseguiu recuperar. Hoje a farmácia, ele é protagonista das suas próprias ações. A Lei 13.021, por exemplo, é um marco desse protagonismo, que durante 20 anos a gente conseguiu lutar e reverter um cenário que de uma forma política queriam tirar, Elda, por incrível que pareça um absurdo isso, o farmacêutico de dentro das drogarias. Pois
Jazzy falou isso, eu fiquei assim meio abismada, porque se passou tanto tempo cobrando a presença de um farmacêutico dentro de uma farmácia, se estabeleceu o horário, a gente reclamava quando chegava lá e não encontrava, e de repente vem um projeto para tramitar no Senado dizendo que ele não é necessário dentro da farmácia. Exatamente, é a mesma coisa de fundar uma escola e depois dizer que não necessita do professor. É um absurdo, acaba sendo porque, primeiro, eu pontuo algumas situações. Primeiro, nós não temos um marco regulatório em saúde pública no nosso país. Isso é muito ruim, porque entra governo, sai governo, a gente tem projetos de governo, mas falta um projeto de nação. O que a gente quer quanto nação? Esse é um ponto que eu pontuo sempre. Outro é que nós não temos uma lei federal, por exemplo, que regularize o número de farmácias por região demográfica por habitantes. Isso é uma outra coisa que eu pontuo importantíssima. A gente tem, por exemplo, chegando aqui em São Luís agora, várias redes, né, chegando ao mesmo tempo. A gente passa, por exemplo, em uma determinada avenida, tem 6, 7 da mesma rede, uma do lado da outra. Então, por exemplo, se eu quiser abrir uma farmácia, eu tenho uma farmácia bem aqui pertinho, na esquina da minha casa. Desculpa. Mas se eu quiser abrir uma farmácia no outro quarteirão, eu posso? Não tem problema? Nós vivemos um país de comércio livre que nos permite que qualquer empresário possa abrir. Agora, nós precisamos ter o farmacêutico dessa abertura. Mas isso eu julgo como muito pouco. Porque você chega num determinado interior do estado, né, que já é uma cidade que necessita, e muitas vezes você nem encontra o farmacêutico disponível ali. Então, é uma outra questão que eu pontuo muito. A gente precisava de uma lei orgânica, uma lei federal, e rediscutindo esse marco regulatório com uma farmácia como estabelecimento de saúde. Então, sobre isso nós vamos falar no próximo bloco, sobre a farmácia como estabelecimento de saúde, que eu vou fazer um rápido intervalinho, e daqui a pouco a gente volta para continuar conversando sobre esse mesmo assunto. Um minutinho só e eu volto logo. Estamos de volta para o nosso segundo bloco de conversa aqui sobre a importância das farmácias e, consequentemente, dos farmacêuticos. E a gente estava falando nessa mudança do conceito de farmácia, né? Que ele deve ser um pouco mais explícito, vamos dizer assim. É isso? Na verdade, como eu te falava, durante 20 anos a gente batalhou para isso, né? E aí a gente conseguiu em 2014, um ano super confuso, né? Porque teve aquele CPI da Petrobras, teve a Copa do Mundo. Mas também foi muito importante para a farmácia, Elda, se apresentar como profissão dentro do Senado e do Congresso Nacional. E nesse meio tempo, com essa parada que tinha de CPI e Copa do Mundo, a gente conseguiu a aprovação com muita luta e muita mobilização da profissão, da categoria farmacêutica, da Lei 3.021, que muda o conceito da farmácia de um simples comércio para o estabelecimento de assistência farmacêutica e orientação sanitária, individual e coletiva. Ou seja, isso é um impacto em saúde pública imensurável. Mas assim, na prática, isso significa o quê? Que uma farmácia, ela não pode vender tudo ou ela pode vender tudo. Por exemplo, aqui em São Luís a gente tinha farmácias que a gente quase não conseguia encontrar o remédio. Tinha até detergentes, água sanitária, sei lá, tudo sendo vendido. Depois deu uma mudadinha assim. O que essa mudança representa na prática, Fernando? Bom, na prática é o seguinte. Isso de vender detergente tudo é um aspecto, como eu falei ainda agora, sanitário, né? Mas essa lei é tão importante porque ela muda o conceito da farmácia e traz para o farmacêutico uma autoridade técnica que antes ficou dúbia em uma lei anterior que tratava. Existia um problema na lei anterior, que é a lei sanitária, que permite a venda de algumas coisas como essa que você citou, que dizia lá no seu artigo 15 o seguinte, que a farmácia precisava de um técnico responsável. Depois de um projeto do Pronatec, esse técnico responsável começou a dar a entender que poderia ser um técnico em farmácia. E isso seria um retrocesso total. Então veja, com isso, o Conselho Federal de Farmácia começou a trabalhar umas resoluções sobre atribuições clínicas e prescrição farmacêutica. Junto com a aprovação dessa lei, que dá autoridade técnica para o farmacêutico no ambiente, a presença do farmacêutico durante todo o tempo de funcionamento da farmácia e essa mudança do conceito principalmente começará a chegar no Brasil, é algo que não tem mais volta, viu, Helder? O conceito do care center, que é a farmácia ser um centro de cuidados. Existe uma rede de farmácia, por exemplo, que montou somente no ano passado 250 consultórios farmacêuticos.
E neste consultório, o farmacêutico poderá adequar a posologia do paciente, abrir um prontuário do paciente, explicar do paciente qual o melhor de uso, adaptar a sua rotina. Por exemplo, quando eu digo para um paciente, você tem que utilizar o medicamento antes do almoço e antes do jantar, se for um jornalista que nem você que acorda super cedo, seu almoço é diferente do meu. Do meu, verdade. Se for uma pessoa que trabalha na noite como cantor, vigia noturno, também já é completamente diferente. E isso impacta na utilização do medicamento, na melhor segurança do medicamento e nesse uso racional. Mas quando a gente pensa assim, o farmacêutico vai dizer, eu vou tomar esse remédio antes do almoço, antes do jantar. De alguma forma, isso não é uma atribuição de um médico? Não. O médico, ele faz a solicitação, ele diagnostica. O farmacêutico, ele é o responsável por esse acompanhamento farmacoterapêutico. A partir do momento que o médico ele determina um determinado medicamento, ao qual, inclusive, ele tem que prescrever o nome do princípio ativo deste medicamento, é o farmacêutico responsável por esse acompanhamento farmacoterapêutico. Então, na verdade, o grande segredo da saúde é trabalhar de forma multidisciplinar. Quando você tem um médico que diagnostica bem, tem um farmacêutico que faz o acompanhamento farmacoterapêutico, adequando a dose, individualizando, fazendo com que, por exemplo, hoje um idoso, ele gasta muito com medicamento. Né? Um casal de idoso, imagina, gasta muito com medicamento. Verdade. Se ele tem um farmacêutico que possa indicar qual que tem o melhor custo-benefício. Isso eu queria saber. Fica muito legal, porque isso traz uma recuperação importante. Por exemplo, eu posso chegar na farmácia com um determinado... Normalmente o médico ele não dá o princípio ativo, ele te dá o nome, o laboratório de preferência logo, né? Ele dá tudo junto. Mas, por exemplo, o farmacêutico ele tem a competência de fazer a troca desse medicamento pelo um outro do mesmo princípio ativo, onde eu possa gastar menos, vamos dizer assim, sem que eu tenha prejuízo do diagnóstico Tem dele? sim. A lei, ela fala, primeiro, os códigos de ética de ambas as profissões, a medicina, elas surgem com profissões irmãs, na verdade. E aí, em algum determinado tempo, elas se diferenciam para que um profissional realmente pudesse diagnosticar e um outro pudesse preparar o medicamento. Ficaria um conflito ético se as coisas não fossem dessa forma. E aí, a partir do momento que o médico ele diagnostica e encaminha, na verdade isso tem mudado um pouco, viu, Helder, de mandar o laboratório, até por conta do Conselho Federal de Medicina, há resoluções lá, você também não pode fazer. E o farmacêutico ele pode sim fazer essa intercambialidade, de trocar uma Gostei desse nome, intercambialidade. A troca troca do medicamento, desde que este possa ser um medicamento intercambiável, um medicamento de receituários próprios, ou aqueles que o médico não permite que seja, que ele prescreve, esteja escrito, não trocar, por favor, utilizar este, né, que existe algum grau, aí este o farmacêutico não faz essa intercambiabilidade. Mas no geral do medicamento, ele pode sim. E é importante saber o seguinte, que quando a gente fala em medicamento, a gente não está falando só da farmácia comunitária, estas farmácias que nós estamos citando. Existe farmácia pública, a farmácia que é da atenção básica, as farmácias magistral ou de manipulação, existe tudo isso. E reitero, o medicamento, ele não é um bem de consumo. O medicamento não é algo, hoje eu estou um pouco triste, vou lá tentar comprar um antidepressivo. Não é isso. O medicamento é algo que impacta, que melhora a performance, que cuida, mas ele precisa de cuidado para poder ter um efeito. Mas mesmo assim, de alguma forma, o farmacêutico pode, por exemplo, a gente chegar com alguns sintomas já daqueles bem populares e conhecidos na farmácia e mesmo sendo passado pelo médico, ele pode, de repente, ajudar o Hoje, paciente, por conta dessas resoluções, principalmente da resolução 585, que trata das atribuições clínicas do profissional farmacêutico, e da 586, que trata sobre prescrição farmacêutica, o farmacêutico pode fazer sim, desde que o medicamento ele seja isento de prescrição. É aquele medicamento que hoje, infelizmente, não é prescrito. Porque, na minha opinião, todos os medicamentos deveriam ser prescritos. Porque o medicamento e o ato de prescrever, ele requer um conhecimento técnico-científico. Mais que isso, o farmacêutico ele vai trabalhar perante protocolos para fazer isso. O farmacêutico ele não pode simplesmente, num modismo, dizer toma este medicamento. E para isso, o Conselho Federal de Farmácia fez algo pioneiro. Criou um curso de capacitação que atende 70 mil farmacêuticos brasileiros. Hoje, de acordo com o último congresso que teve mundial de língua portuguesa, abrirá para todos os países que falam língua portuguesa, Angola, Moçambique. E esse curso tem ficar com uma linguagem única, todo mundo vai entender a mesma coisa. E tem o objetivo de quê? De capacitar o farmacêutico a entender sinais e sintomas, que tecnicamente nós chamamos de semiologia, e essa prescrição farmacêutica,
Isso é muito bom que se entenda, não é somente o ato de indicar o medicamento. A prescrição farmacêutica ela pode ser 3 eixos. Quando eu digo que a farmácia ela pode ser um local de orientação sanitária individual, eu posso fazer a prática do autocuidado, que é o farmacêutico orientar como a pessoa pode ter uma prática que seja saudável. Pode ser encaminhar outro profissional. Digamos que o paciente chega com uma queixa, o farmacêutico identifica, mas ali, com seu carimbo, né, com seu conhecimento técnico, ele faz um encaminhamento para outro profissional. O paciente está com uma série de situações, mas ele na verdade está obeso. O farmacêutico pode encaminhar para o nutricionista. Ele está com algum problema, pensa que é um tipo de médico, o farmacêutico entende esse sinal e sintoma e encaminha por outro. Por exemplo, o cara está com pico de hipertensão. Ele precisa mesmo de uma capacitação, de um conhecimento mais técnico. A terceira coisa é o ato, sim, de prescrever, porém, essa prescrição ela requer uma série de cuidados que isso o Conselho Federal de Farmácia está capacitando. Além disso, a nova educação para a área da farmácia, ela tem mudado os eixos. A gente discutiu arduamente as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de farmácia, para que mude também essa formação. Antes, a gente chamava... a gente já vem com a formação, vamos dizer assim, preparada desde lá da faculdade, é isso? Que nós estamos mudando o foco para esse preparo, eu melhor falo a tua palavra. Porque antigamente, até 2002, os profissionais farmacêuticos eles eram formados em farmácia e escolhiam uma habilitação. Então, por muitas vezes, na verdade, a gente entendia farmacêutico, o cara dizia, não, bioquímico. Né? Isso foi uma coisa que por muitos anos, você sabe disso, perdurou, né? Olha, de novo, depois dessa confusão toda, a gente vai fazer um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta e explica tudo isso direitinho. É um minutinho sair, eu volto logo. Estamos de volta para o nosso último bloco de conversa aqui com o Fernando Bacelar, que é do Conselho Federal de Farmácias. A gente terminou sobre a polêmica, não, a confusão que a gente faz um pouquinho entre farmacêutico e bioquímico, né, Fernando? A gente tem uma lei, eu falei um pouco sobre o marco regulatório ainda agora, a gente tem um marco regulatório em educação, que precisa ser melhorado, precisa, mas pelo menos nós temos, que é a Lei de Diretriz e Base de 1996. Né? Nessa lei, ela fala que a formação profissional dos profissionais da saúde não pode ser mais uma formação por habilitação. E até 2002, a farmácia ela formava por habilitação. Um pouquinho mais. Obrigado. Assim eu vou vir várias vezes, né? Isso até está ótimo. Formava a gente vai conversando, vai tomando café. Por habilitação. Então você formava 4 anos em farmácia, fazia mais uma habilitação, 1 ano ou em bioquímica, ou em indústria ou em alimentos. Aqui no Maranhão, como a gente tinha bastante laboratório de referência. Seria uma especialização? Seria uma habilitação. Uma habilitação dentro da E hoje, como essa lei de diretriz fala que essa formação ela tem que ter um caráter que possa atender um sistema de saúde, a formação do farmacêutico ela é generalista, humanista, técnico e reflexivo. E aí nós estamos mudando esse conceito para atender aquilo que eu te falava, onde hoje a gente está discutindo já uma nova diretriz para que o farmacêutico ele possa ser formado para o cuidado farmacêutico, que é tudo a ver com essa clínica de farmacêutico, por um eixo de inovação e tecnologia e para a gestão. Quer dizer, a gente vai ter o farmacêutico não como aquela figura que fica lá no balcão não atendendo, mas que a gente chama só para tirar uma dúvida qualquer. Ele pode, de alguma forma, participar de todo esse processo de cuidado do paciente. Todo o processo de cuidado, desde a pesquisa até o cuidado dentro do estabelecimento. Aí, só voltando a falar um pouquinho da automedicação, quando a gente falou em nós da Índia, a gente falou nas famosas garrafadas, eu me lembro aqui na Praça Deodoro, antigamente, acho que não tem mais, mas tinha aquele pessoal que vendia aquelas famosas garrafadas, essa coisa toda. Essa automedicação, com o tempo, com a evolução do conhecimento, vamos dizer assim, todo mundo hoje sabe que a automedicação faz mal, que o remédio tal não se deve tomar. Você acha que de alguma forma ela tem diminuído? Eu acho que não, na verdade, eu acho o contrário, que tem aumentado, porque eu vejo dados como esse, eu vejo hoje comprando muita coisa online, né, comprando muita coisa via internet. Eu queria falar sobre isso. E às vezes a gente tem umas questões aqui políticas no nosso país que são horríveis, né? Tinha um projeto repercutiu bastante, trabalhando no Senado Nacional, em vender medicamentos em supermercado, como se isso fosse aumentar o acesso, mas na verdade é totalmente o contrário. Isso é uma coisa mercantilista, que é só para ganhar dinheiro
e que, na verdade, aumentaria esses índices. 40% das intoxicações no nosso país são por conta de medicamento. Pois é, o medicamento vendido em supermercado. Nos Estados Unidos a gente encontra muito isso, Não, né? mas Por exemplo, a gente entra no supermercado e a gente pode comprar medicamentos que aqui, por exemplo, a gente não compra. Mas, na verdade, cada país cuida da sua população da forma. Nos Estados Unidos também pode aborto, também pode usar maconha em determinados estados, também tem a gente pena está de morte. importando algumas coisas que, mas os Estados Unidos fazem, tudo que eles fazem é bom e serve pra gente. Nem tudo é avanço, muitas coisas são retrocessos. Não é porque um outro país faz, que quer dizer, cada população tem que discutir como quer cuidar das O que é melhor para si. Agora, com relação ao comércio online, o e-commerce, coisas, por exemplo, aqui no Brasil é proibido vender tal medicamento, mas você vai na internet e compra tranquilamente aquele medicamento. De alguma forma pode ter uma fiscalização, pode ter de alguma forma uma inibição desse tipo de comércio, ou não tem o que fazer mesmo? Pode sim. A gente lá no Conselho Federal de Farmácia, que eu te digo, ficou uma coisa tão política, tão técnica, esse presidente ele deixa a gente trabalhar, isso é muito importante. Bom. Nós vamos agora, esse ano 2017, eu até participarei disso com muita satisfação, escrever e buscar uma aproximação para a gente também regulamentar melhor esse comércio, principalmente nessa área de suplementação. Porque, veja, ser isento de pressão, já disse que não significa ser isento de risco. E mais, como muita coisa vem importada, a gente acabou de falar exemplo dos Estados Unidos, nos Estados Unidos o mesmo órgão regulamenta a questão de alimentos e medicamentos. E aí por isso que pode vender uma série de coisas. Isso. Só que isso tudo entra no Brasil como se fosse alimento. E, na verdade, você vê na rotulagem tem uma série de medicamentos. Verdade. Então, o Conselho Federal... E quem compra sabe que não é alimento, né? Exatamente. Mas muita gente anda compra sem saber também. Muita gente, a gente pensa que não, mas muita gente. A classe A e a classe B e E, eles têm hoje quase o mesmo potencial de consumo dentro desse mercado, que é quase 10% os dois. É mesmo? E os dados a gente pega nas duas pontas, dá quase igual. Hoje todo mundo quer ser mais bonito, quer ter uma melhor performance, né? Hoje existe um comércio, por exemplo, a pessoa que trabalha lá, secretária da minha casa, ela usa um sabonete de uma marca super conceituada. E isso por quê? Porque isso entra, esse comércio, essa indústria entra na casa das pessoas. Verdade. E esse acesso é fácil muito comprar, fácil, e esse acesso que a gente tem online, por exemplo, e você compra, tem lá na rotulagem, aquilo está cadastrado como se fosse alimento que as pessoas consomem. Então hoje a gente vai ter em 2017 uma aproximação com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a gente regulamentar isto que nós chamamos de nutracêuticos, que são esses nutracêuticos, né? Que são esses suplementos que servem para melhorar e um aumento de algum repositor específico e aumento de performance consequentemente. E eu gostei dessa boa intenção, mas assim, não é muito complicado de alguma forma fiscalizar, orientar, não digo, mas fiscalizar mesmo esse comércio online, que ele cresce cada vez mais, você compra dentro da sua casa, não tem lá ninguém te assistindo, não tem nada ninguém fazendo. Em que ponto dessa comercialização o Conselho pode agir? É na importação? É na hora da venda? Como é que pode, de alguma forma, como é que seria o papel do Conselho? O Conselho ele vai ser este pilar que vai reunir as diversas faces que a gente pode trabalhar. Quem são as diversas faces que a gente pode trabalhar? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os Conselhos de Nutrição, por exemplo, o MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária, que também tem muita problemática nisso, com utilização de agrotóxicos e novas substâncias. O Inmetro, que fez uma campanha outro dia e até apareceu num grande jornal que a gente tem televisivo, e testou várias suplementações e não tinha aquilo que estava indicado na rotulagem. A Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, que também é outro órgão que regulamenta e ajuda o consumidor dentro desta prática, que precisa, que eu sei que teve um trabalho, até um maranhense que trabalha isso lá em Brasília, foi na China para fazer uma questão dessa rotulagem. E principalmente, a gente precisa de um apoio do governo em entender que este cuidado das pessoas, ele é super importante. Quando eu falo que 20 mil pessoas morrem por conta disso no país, é um dado absurdo que a gente tem da Abifarma, que mata mais que muitas doenças que às vezes estão aí em alta, né? Então, por enquanto, o que vale mesmo é o bom senso e o cuidado da gente com a gente mesmo, né? O que vale é ter o farmacêutico como um profissional da saúde. O que vale é você chegar numa farmácia, da mesma forma que você chega em outros ambientes e ter ser profissional e precisar, cadê meu farmacêutico? Se o farmacêutico não tiver, saia. Saia e pode denunciar, não pode não? Denuncie e saia. Porque a partir do momento que você entende a importância de um papel do profissional e você cobra a presença dele, ele não tiver,
o comércio, o sistema comercial, ele vai precisar se mudar e se adequar a um novo parâmetro. Mas isso é bom, a gente já saber que pode contar com alguém, para quem a gente pode recorrer dentro da farmácia, porque às vezes a gente fica em dúvida até com a receita que a gente leva, né? Eu já cansei de chamar farmacêutico para me orientar. Porque, e você faz certo, é muito importante mesmo a gente ter esse profissional, porque, como eu digo, o medicamento ele é uma parte importante da utilização, mas ele não é tudo. E esta informação e essa adequação em todos os eixos, tá? Dentro do laboratório de análises clínicas, o farmacêutico também atua, e você tem dúvida no resultado de um exame, né, qualquer que seja. A farmácia magistral tem uma manipulação, tem uma forma de algum medicamento, e você quer saber qual é a melhor forma que você utiliza. Será que é em forma de comprimido? Será que é em solução? Qual é a forma? E esse farmacêutico pode te ajudar também nessa etapa. Olha, Fernando, vocês com certeza tem muito trabalho pela frente e ainda tem muito trabalho no sentido de garantir que a população tenha acesso também a esse tipo de trabalho que é exercido pelos farmacêuticos. Mas muito obrigada pela sua participação no nosso programa e por esse trabalho que vocês estão desenvolvendo. Eu que agradeço. Dia 20 agora foi o dia do farmacêutico, a gente viu realmente parabéns. Se veicular aí nas mídias grande importância, e a gente fica muito feliz. Conto com o seu apoio, sua divulgação. E muito obrigado pela Esteja à vontade, já que a casa é do povo e você sempre será convidado. Obrigado. Muito obrigada e bom dia. E você já sabe, tudo isso que a gente discutiu aqui fica à sua disposição no nosso site, que é o al.ma.leg.br, e também nas nossas redes sociais. E todos os dias eu estou aqui a partir das 8h30 esperando você com informações, com notícias, com entrevistas, para deixar você sempre muito bem informado. Tchau e até amanhã.